falar um pouquinho do Ibovespa. O Ibovespa continua parado nos 127 mil. Esse era um ponto que, quem está me acompanhando aqui, depois dos 130, 127, era um ponto que eu imaginava que a gente pudesse testar. Está lá, testou, nós estamos parados ali. Já é a segunda semana onde o índice Ibovespa diminui a volatilidade. O que é isso? A variação diária dele é menor porque o índice está em compasso de espera. Espera de quê, Gustavo? Espera de uma resolução de corte de gasto por parte do governo central. Ou seja, chegou aquele momento em que o dinheiro do cabaré simplesmente acabou. Um dinheiro muito mal aplicado, muito mal empregado. Agora, por exemplo, já apareceram várias isenções que o governo deu para gente que não contribui zero crescimento de PIB. E por aí vai, né? Se você for chafurdar na lama do cabaré, você vai ver que existem muitas coisas desse tipo, muitas coisas erradas. Muito do gasto público não está indo para o oficial, porque está indo através de fundos, então o buraco de gastos é muito mais embaixo. Então, assim, o oficial precisa de corte, mas o extraoficial, ou seja, o dinheiro, ele flui pelo ralo do cabaré de forma... O brasileiro sempre dá o jeitinho, né? Como ele não entra no orçamento, ele entra via fundos, não vai para o orçamento, você não tem a tal da pedalada, você não aumenta o gasto, você não incorre em crime para gerar um impeachment, que foi o que aconteceu com a Dilma, mas o dinheiro está vazando via fundos. É só você pegar qualquer um que entenda muito mais do que eu, né? Que eu entendo muito pouco de fiscal, e que seja minimamente honesto, você vai perceber, eles vão falar isso para você. Inclusive tem uma live do Market Maker, se eu não me engano, com 4 economistas, onde eles falam isso abertamente. Ou seja, o governo está se usando de artifícios, fundos, não passa pelo fiscal, o oficial, para gastar muito acima, muito além do permitido pela lei, tá? O que geraria ali um crime de responsabilidade fiscal. Bom, então, mas aí o ponto que a gente chega agora é isso. O dinheiro acabou, acaba o dinheiro, acaba o amor. O cabaré já começa, então, a pressionar, porque quando você vê, né, o discurso contra o mercado, que o mercado é isso, o mercado é aquilo, o mercado é ganancioso, o mercado é blá, 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 é porque realmente o dinheiro acabou, o dólar bate 6, e vamos lá, fiscal, pessoal, não derruba nenhum governo, tá? Fiscal não derruba, não. Agora, o dólar derruba. Por quê? Não faço ideia. Fiscal não derruba, ninguém está preocupado com o fiscal. Agora, o dólar, só que uma coisa leva a outra, tá? E o que tem no Brasil hoje é uma bomba relógio. Ou seja, você estoura o gasto público, não gera crescimento, você gera um crescimento pequeno no início, né? E muita coisa advinda de investimentos passados, mais esse dinheiro no mercado, você cria uma falsa sensação de crescimento, mas o dinheiro vai acabar e lá na frente o crescimento volta, né? Ele recua e você vai ter a pressão inflacionária e você vai ter uma série de problemas. Então, assim, tem que ser endereçado agora. Por isso que essa conversa veio para a pauta. Precisa ser endereçado agora. Muita leniência em cortar gasto, muita dificuldade em cortar gasto, né? Então, ficou agora, parece que para terça-feira o anúncio, reuniões atrás de reuniões. Depois do G20, o G20 acaba e não aparece. Agora, vou ser bem sincero, vai vir um anúncio, o mercado vai gostar, estamos falando aí de 70 bi, o mercado vai gostar, a bolsa vai subir, mas assim, de efetivo, você acha que vai haver melhora? Na hora que, novamente, vai passar mais um trimestre, a gente vai computar os gastos, fechar o ano, você acha que vai ter melhora? Então é uma bomba relógio contratada para 27. Fato, tá? A gente está com esse problema aí. Só que assim, um choque dá para resolver. Vídeo que foi feito na Argentina. Ou seja, um choque é resolvível isso. Agora, esse é do curto prazo, esse é o risco. Agora vamos falar um pouquinho sobre valor intrínseco dos ativos. Quando você estuda grandes investidores, gestores norte-americanos,
Tá? Então você pode olhar Peter Lynch, tem vários. Eu sei que é difícil para as pessoas, mas o que eles falam é o seguinte: o risco sistêmico deve ser ignorado pela maioria dos investidores. Tá? Aí, o que é o risco sistêmico? É o que a gente está falando aqui. O fiscal está estourado, pode ter uma guerra estourando. Na verdade, ela já existe, né? Ela já está lá há anos, mais de ano. Mas ela pode escalar para um nível nuclear. Tudo isso é risco sistêmico. Tá? E assim, os gestores eles são unânimes. O risco sistêmico ele pode ser ignorado. Você não precisa ficar presente. Ou, alguns ainda colocam, o investidor ele dá mais peso ao risco sistêmico do que o valor intrínseco dos ativos. Porque o risco sistêmico ele é mais fácil de você identificar, de você ver. Tá? O risco sistêmico, se um botão vermelho é apertado, opa, risco sistêmico. Se o governo gasta mais, e você vai ver isso daí na mídia, opa, risco sistêmico. Agora, e o valor intrínseco? O que é melhor comprar, Bradesco ou Petro? Eu me lembrei de uma... minha primeira entrevista de emprego, essa foi legal, eu não me lembro a data, numa corretora. Foi com o dono. Ele virou para mim e me perguntou assim, hoje, você compra Petro ou Vale? Eu falei, caraca, eu achei interessante, eu nunca esqueci disso. E eu expliquei o que eu faria na época. Nem lembro, tá? Nem lembro. Mas provavelmente devia ser Vale. E eu tinha acertado, teria acertado, mas provavelmente deveria ser Vale. Mas não me lembro a resposta. Mas enfim, a resposta, o valor intrínseco é o que você tem que focar a tua energia e encontrar nos ativos. Só que ele não é tão direto e simples. Ele não é tão direto e simples. O valor intrínseco, ele tem que ser investigado por você. E aí eu brinco. Para você encontrar valor intrínseco, ou seja, para você encontrar o valor, para você encontrar oportunidade, é bundinha na cadeira. Não tem como fugir disso. É bunda na cadeira para ler, para conhecer a empresa, para saber o que ela faz, quais os projetos. Tem investimento na jogada? E essa empresa é endividada. Tô com nojinho dela. Cara, por que ela está endividando? Ela está endividando para comprar ativos que gerem retorno sobre capital superior ao custo de capital, ao risco? Ou ela está endividando para manter nível de dividendo, que eu já vi isso. E aí? Então, quando a gente vai analisar, quando você vai parar para ver valor, você precisa entender quem é o ativo. Primeiro ponto. 2, aí você parte para o fundamento. Aí você vai ver valuation. Aí você vai ver se há ou não um desconto. Aí você vai ver se já não é caro. Por exemplo, VEG. VEG é a ação mais cara da bolsa. A VEG, não tem explicação o que acontece com a VEG. Não tem. Quando você vai fazer um valuation, nenhum analista em sã consciência compraria aquilo no preço atual. Mas ela não cai e ela entrega. Só que, em termos de valuation, é extremamente cara. Então não tem muita explicação VEG. É o que é. Né? Basicamente a VEG, ela peita os livros de valuation. Ela peita da Modaran, ela peita o nosso brasileirando aqui, o Povo, que tem um livro muito bom sobre valuation. Né? A VEG peita. Mas a gente está falando da cauda longa, né? A distribuição não é uma cauda longa. Mas a maior parte dos ativos, eles vão seguir essa regra. Ou seja, para você achar esse valor intrínseco, para você achar algo que vale a pena, você tem que procurar crescimento, você tem que procurar os investimentos, para onde está indo o dinheiro, o CAPEX, que tipo de investimento ela está fazendo e qual o retorno esperado desses investimentos. Em linhas gerais é isso. Ali você consegue encontrar empresas que lá na frente serão maiores do que elas são hoje. Simples. Um erro comum, não sei se aluno meu provavelmente não está cometendo mais esse erro, alguns sim, que as pessoas são teimosas, eu me incluo também, sou teimoso. As pessoas primeiro olham para o nível de dividendo, as pessoas olham primeiro quanto que aquela empresa está te pagando de yield, para saber se é bom ou não, aí depois compra, depois fica assim, o que você acha? Você acha que é bom, que não é? Vai subir?
Cara, quando você toma decisão baseado num indicador que não é tão relevante no valuation, ou seja, que é relevante, vai, sim, claro que é, mas que não é determinante no valuation, tá? O nível de dividendo não é tão determinante para saber se eu tenho valor ali, se aquele negócio vai crescer ou não. Não é tão relevante. Você tá fadado a errar, a cometer um erro na tua análise e na tua alocação. Mas voltando então aqui ao nosso mercado, para a gente fechar, quando você tem, hoje, apesar do risco sistêmico do Brasil estar lá na estratosfera, da gente ter endereçado um problema fiscal para 27, 26, 27, desse governo precisar cortar, e governos de esquerda cortarem gastos é muito difícil, porque todo governo de esquerda é um governo expansionista, eles aumentam a base monetária, não existe governo de esquerda contracionista, ou seja, reduz a base monetária. Então, para você imaginar que esse corte vai vir, ou seja, anunciado ele será, porque fala, promessa, narrativa se constrói fácil. Agora, para ele acontecer na prática, então lá na frente eu acho que a gente vai ter um problema fiscal endereçado maior, né, e vai ficar para o próximo. Não vai ser resolvido nesse. Só que, beleza, independente disso, você tem companhias muito baratas, com crescimentos contratados muito bons, e isso fica muito evidente se você acompanhou os resultados dessa leva do terceiro tri. Companhias simplesmente entregando resultados muito acima da média, muito acima da expectativa. Algumas companhias, não vou dizer que foram todas, foi o grosso que não foi, mas algumas entregando resultados muito acima da média. Ou seja, isso denota para a gente que existe sim crescimento, existe, o mercado não paga, não bota preço como poderia colocar nos ativos, tá? Ou seja, ativos com valor intrínseco ali no nosso mercado. Então, colocando isso na pauta, eu diria que a gente não cai, ou seja, dado o aumento do risco, a gente não cai, bolsa não cai, por conta da questão, por conta da gente estar barato. Então, vários ativos, a gente está muito barato ainda, e na minha opinião, não só minha, olhando alguns gestores de respeito, inclusive teve um que falou que nunca viu tanta oportunidade desde 2008 que ele não via. Não via. E ele ainda foi mais longe. Ele falou assim, a gente é mais barato do que 2008. Ok? Só que, comprei hoje, vou ganhar dinheiro? Não, não vai. Não vai por conta, aí sim, entra o risco sistêmico na jogada. Beleza? Entra o risco sistêmico. E o risco sistêmico vai pressionar os ativos. O que você tem que fazer então? Divide a sua entrada. Queria comprar, Gustavo, R$1 milhão. Não precisa comprar de uma vez, pô. Compra lá 20, 30, 100 mil. Espera uma semana, duas. Né? Aí o preço ainda está ali embaixo, caiu mais. Bota mais 20 mil para dentro. Vai dividindo. Não torra seu dinheiro todo de uma vez, né? que iria para a bolsa. Tá? Gustavo, estou 100% alocado. Tá bom, fazer o quê? Beleza, o dinheiro novo, você espera a oportunidade. Por quê? 80% do seu resultado vai vir da sua alocação. Vai vir dos ativos que você comprou, dos ativos que você acumulou e esses multiplicaram e o tamanho desse negócio. Nada adianta você comprar uma ação, uma empresa, com 1%, 2%. Tá? Se você tem isso na sua carteira, eu tenho aqui vários papeizinhos com 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, saiba que isso não vai te levar a lugar nenhum. Você está fazendo isso simplesmente para acalmar o seu coração, para dizer que você tem vários ativos para você mesmo, né? Eu tenho uma diversificação, alocação perfeita, vários ativos e tal, mas isso não vai gerar nada para você. Vai passar 10 anos, 20 anos, 100 anos e a sua carteira não vai andar. Fato. Só vai andar se você concentrar. Só vai andar se você insistir naqueles ativos vencedores com capacidade de crescer e de multiplicar. Beleza?